Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 3. Acredito até que talvez a gente tenha uma tela já com esse versículo, que vai ser tanto o nosso ponto de partida, como também o trilho no qual eu e você vamos percorrer hoje. Gálatas, capítulo 3. E nós vamos ler juntos aí os versículos 13 e 14. Eu vou ler inicialmente na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, você pode nos acompanhar aí. E, a partir do texto, nós vamos fazer uma construção que eu quero, talvez denominar, classificar aqui como montar um quebra-cabeça doutrinário, bíblico, teológico, de um assunto importante. Então, assim, nós vamos simplesmente colocando peça por peça até que a gente consiga enxergar o quadro todo ao final. Então, a menos que você tenha alguma urgência familiar ou nos negócios que precisa ficar de olho no celular, eu pediria, se possível, para você tentar esquecer dele. Porque às vezes uma desviada de olho, às vezes são alguns segundos que você perdeu um raciocínio, e eu vejo isso acontecer. Daqui a pouco alguém está me olhando com aquela cara de, como é que ele chegou aí? Como que nós saímos daquilo que eu estava ouvindo antes para isso, onde está agora? Mas tenho certeza que com a graça de Deus, a ação do Espírito Santo nesse lugar, nós vamos ter mais do que uma aula teológica, nós vamos ter uma palavra fortalecedora, desafiadora para mim e para você. Amém? Então vamos lá, Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Antes de avaliar o texto, me permita falar um pouquinho sobre a epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, enquanto a maioria dos outros apóstolos se dedicaram a pregar o evangelho em Israel e aos judeus da dispersão que se espalharam. Paulo e a sua equipe literalmente evangelizaram o resto do mundo. Não que ele não tenha proclamado o evangelho na sua nação, nem aos seus patrícios, mas ele recebe um claro chamado de Deus, e há um momento onde o Senhor realmente o dirige de maneira muito específica a trabalhar com gentios, ou seja, os não-judeus. A igreja da Galácia era uma dessas muitas igrejas que foram formadas no meio dos gentios, dos não-judeus. O problema é que justamente pelo fato de que a revelação do evangelho surge no ambiente dos próprios judeus, tem como pano de fundo toda uma construção de uma revelação que é progressiva, que começa no Antigo Testamento e que incluía a lei de Moisés, que definia o funcionamento da fé, do culto, das crenças deles. Muitos desses judeus passaram depois a entrar nas igrejas dos gentios, tentando judaizar a fé desses novos convertidos. E o apóstolo Paulo escreve uma epístola de correção com um tom muito sério e pesado. No capítulo 1, ele começa a dizer, se alguém vos pregar um evangelho diferente do nosso, daquele que nós pregamos, que ele seja anátema. A palavra anátema significa maldito. O apóstolo Paulo está dizendo, não aceitem o que vocês estão ouvindo. Esses judeus diziam para os gentios, se vocês não se considerarem de acordo com a lei de Moisés, não podem ser salvos. E Paulo mostra que a salvação, a justificação é pela fé, é por causa da graça. E que embora ela tenha sido prevista, anunciada previamente na lei, não dependia da observância da lei. E nessa epístola de correção, o apóstolo Paulo começa a mostrar que Deus fez promessas a Abraão, que era o patriarca da nação de Israel, mas que o plano de Deus não era de dar a Abraão apenas uma linhagem natural, os seus descendentes literais, mas que Deus também lhe daria o que Paulo, no mesmo capítulo 3, depois do texto que nós estamos lendo, vai chamar de os filhos da fé. Basicamente, Deus fez duas promessas a Abraão, usando duas alegorias. As duas falavam sobre uma descendência numerosa. Na primeira, Deus diz a Abraão, a sua descendência será como a areia do mar. Deus está dizendo, vou te dar uma descendência terrena. Mas a outra promessa, o Senhor diz, a sua descendência
será como as estrelas do céu. Deus está dizendo, eu vou te dar uma linhagem celestial. O apóstolo Paulo vai defender os gentios, que mesmo que eles não fossem judeus, eles são filhos de Abraão, segundo a fé. Em toda essa correção de um pensamento equivocado, o apóstolo Paulo entra, com ajustes doutrinários muito precisos. Mas Paulo era de uma profundidade extraordinária, fora do comum mesmo para a sua época. O apóstolo Pedro fala na sua segunda epístola, lá no capítulo 3, sobre as epístolas de Paulo, que ele destaca a sabedoria de Paulo e menciona as suas epístolas e diz nas quais há pontos difíceis de entender. Gente, isso até para o apóstolo Pedro. Tinha ponto difícil de entender nas epístolas de Paulo, imagina para nós. Paulo era de uma profundidade, não só na revelação, mas desde a sua cultura, o entendimento, a sua capacidade de comunicação. É um desafio. Eu lembro quando ainda era garoto, de ver uma pessoa ensinando e dizer, você quer começar a entender a epístola de Romanos, leia pelo menos de 20 a 30 vezes seguida. E você vai começar a se familiarizar com a maneira de Paulo comunicar os assuntos. Que maneira era essa? Uma vez eu vi meu pai e outros estudiosos de Bíblia, meu pai era muito dedicado no estudo da Escritura, eles dizendo que enquanto a maioria das pessoas tem um raciocínio linear, que liga um ponto no outro com uma linha reta, o apóstolo Paulo, além da linha linear imaginária que se pressupõe no meio da comunicação, ele vinha com uma outra em espiral em volta da linear. Ou seja, ele vai tocando assuntos correlacionados, vai amarrando tudo para que no final tudo faça sentido. Então eu lembro quando eu vi essa pessoa, eu falei 20, 30 vezes de Romanos para ela. Eu ainda um adolescente, procurando aprender Escritura. Eu li Romanos 50 vezes seguido. Eu não li outra coisa, até bater 50. Eu ia marcando, fechava o quadradinho, cortava no meio, 5. Outro quadradinho, cortava no meio, 5. Enquanto eu não li Romanos 50 vezes, eu não fiz outra coisa. Eu não lembro o tempo que levou, mas eu não fiz outra coisa. E de repente, você de fato começa a perceber que existe não só a mensagem linear, mas existe aquela mais abrangente, em espiral. Isso te ajuda a ter o que eu chamo da macrovisão, que é muito importante quando falamos da Bíblia. Agora, a gente não espera que cada crente vai ficar lendo 50 vezes Romanos, tentando entender tudo sozinho, porque, assim como eu também aprendi com outros, Deus tem nos chamado para ajudar as pessoas a checar e a conferir nas Escrituras essa sistematização que podemos fazer. E essa é a ideia hoje. Então, nós vamos partindo de 2 versículos, porque não dá para ler toda a epístola, que Paulo escreveu aos Gálatas aqui, e falamos sobre cada um desses versículos da epístola inteira hoje. Mas se a gente tiver em mente esse pano de fundo, e depois você pode ler com calma, também é muito importante. Voltando ao texto, nós pegamos uma mensagem bem condensada dentro desse contexto. Nós temos pelo menos 3 expressões chaves que merecem um destaque aqui. A primeira delas é, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa expressão, maldição, ou ser resgatado da maldição, é a primeira que nós vamos dar atenção. Ela é chave para o entendimento do que está sendo dito. Mas na sequência, Paulo mostra que Cristo nos resgatou da maldição da lei, com um propósito específico, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então, a segunda expressão-chave não é só a palavra bênção, mas é uma bênção específica, a bênção de Abraão. O que é que isso significa? Nós precisamos entender. Mas o fato de Deus, por meio de Cristo, ter nos resgatado da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, ainda tinha um outro propósito final e maior. Que no final do verso 14 aparece depois de uma frase que é indicativo de propósito. Para quê? Com qual a finalidade? A fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. O Espírito prometido será a nossa terceira expressão-chave. Então, eu vou dividir toda a construção do nosso ensino nessa noite, abordando essas 3 áreas. Resgatados da maldição, a bênção de Abraão, e depois, em terceiro e último lugar, nós vamos falar do Espírito prometido. Esses 3 tópicos, para aqueles de vocês que têm o hábito de anotar, vão definir o nosso trilho. Para aqueles que não, de vez em quando vai estar entrando essas telas aí para te ajudar a memorizar aquilo que de mais importante, o resumo de toda essa estrutura de pensamento, para que você saia daqui
né, com uma facilidade maior, de no meio de tanta informação, poder pelo menos lembrar qual foi o caminho que percorremos. Então, dito isso, eu quero começar pelo primeiro tópico, resgatados da maldição. Quando o apóstolo Paulo menciona o assunto maldição, algumas coisas têm que ser observadas. A primeira, ele fala de dois tipos ou aspectos distintos, pelo menos, da maldição. O primeiro deles diz respeito a nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, o foco aqui é a nossa maldição. Mas para nos resgatar da nossa, a Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós. Até porque a cruz é um lugar de troca. Se você olhar o Novo Testamento, isso é recorrente. Segundo aos Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então ele se faz pecado, levando sobre si os nossos pecados, para que ele, que é a justiça, pudesse nos comunicar a sua justiça. Escrevendo aos Coríntios, Paulo também diz sobre Cristo que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, outra troca. E aqui não é diferente, ele se fez maldição para que a bênção nos alcançasse. Mas essa declaração de Cristo se fazer maldição, ela tem até um pouco mais de ênfase, embora o propósito fosse nos resgatar da nossa. Porque Paulo ainda vai citar porções do Antigo Testamento, pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então é importante entender essa maldição que a Bíblia apresenta, que Jesus leva sobre si, e entender também que o motivo dele se fazer maldição era nos resgatar da nossa. Então nós temos a maldição dele e a nossa. E nós vamos fazer essa distinção. E eu quero começar falando, em primeiro lugar, sobre a maldição dele. Não a dele, mas a que ele assumiu sobre si para nos livrar da nossa. Então, que maldição é essa? Como o próprio apóstolo faz menção a um texto, como está escrito, maldito é aquele que for pendurado no madeiro, é evidente que o apóstolo já sinalizou que a forma como Cristo morreu, crucificado, morto, pendurado no madeiro, é o cumprimento de uma escritura profética, que não apenas antecipou a maneira como Nosso Senhor morreria por nós no seu sacrifício, mas que também coloca um rótulo específico. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Está em Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, que diz assim, se alguém houver pecado, passível da pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Essa fala de Moisés, recebida da parte de Deus, comunicada à nação de Israel, não foi dada só àquela geração que saiu do Egito. Aquilo era para cada geração futura. Durante todo o tempo em que a lei de Moisés estivesse em vigor, o livro de Hebreus fala do momento em que ela seria substituída, que ela teria caducado, né? Que é quando o nosso Senhor Jesus diz, um novo mandamento vos dou, uma nova lei seria estabelecida. Mas aquilo foi dado por gerações. E é importante a gente dizer isso porque, normalmente, nós olhamos para a lei de Moisés no Antigo Testamento apenas como a palavra de Deus, a Bíblia do Antigo Testamento. No plano espiritual, ela de fato regulamentava toda a vida do povo com Deus. Quebrar o mandamento da lei era pecado no plano espiritual. Mas essa lei também era a constituição de uma nação. Era o Código Civil, Penal, chame como você achar melhor. Então, a quebra desses mandamentos, nessa perspectiva social, ela era crime. E alguns desses crimes, eles tinham a pena de morte. Então, o Senhor fala de algo que você não vê aplicações práticas ao longo do Antigo Testamento. Nós temos uma possibilidade discutida, né, especificamente envolvendo os dias de Josué, mas você não vê pessoas, a execução mais comum era a morte por apedrejamento, você não vê pessoas sendo penduradas no madeiro. Não há clareza sobre isso, mas Deus não deu um mandamento à toa. Agora o apóstolo Paulo traz isso à tona e diz, na verdade, isso apontava para Cristo. Ele tinha que morrer dessa forma, porque isso simbolizava uma maldição que ele assumiria. Não só isso. Quando os soldados romanos colocam em Jesus uma coroa de espinhos, para zombar dele, se é rei, está aí sua coroa, nada disso é aleatório e foge ao controle de Deus. Quando você vê lá no Éden, logo após a queda, né, Deus liberando palavras de juízo e maldição, quando vê o homem, a mulher, a serpente, você percebe
quando é que os espinhos surgem no cenário? O Senhor diz, a terra produzirá espinhos, maldição do pecado. Ao assumir aquela coroa de espinhos, Jesus está dizendo, eu não estou oferecendo sacrifício e redenção só para a maldição que tocou a humanidade. Eu também vim redimir a criação. A Bíblia diz no livro de Romanos que a criação geme, aguardando a manifestação plena dos filhos de Deus. Né? O desfecho final da obra da redenção contempla a criação. Haverá novos céus, nova terra. Tudo isso, e eu não quero gastar tempo em detalhes demais para que a gente não se estenda e não fuja do assunto, mas representa o quê? Nosso Senhor, num claro posicionamento de assumir um lugar de maldição. Curioso é que nos dias de Jesus, a morte ou a forma de execução mais comum praticada pelo Império Romano, conhecido até hoje pela sua crueldade, isso não era uma execução qualquer, gente. Era uma execução precedida de tortura. Era uma morte lenta. As pessoas levavam de 2 a 3 dias, em média, crucificadas antes de morrer. Era sofrimento, era angústia. Somava-se a isso a vergonha pública, exposição ao calor do dia, ao frio da noite, fome, sede e toda a aflição e dor que o corpo pudesse suportar. Há registros na literatura, na história, de pessoas que levaram até 5 dias antes de morrer pendurada no madeiro. Agora, isso, embora fosse comum nos dias de Jesus, quando foi anunciado por Moisés, não era algo praticado por ninguém, por nenhum povo. Só que o que era comum nos dias de Jesus, morrer no madeiro, não era comum no restante da profecia ser tirado no mesmo dia. Porque se a ideia era uma morte lenta, nem morreria depressa, não seria tirado antes. Mas o que acontece na ocasião em que Jesus foi executado? A Bíblia diz que quebraram as 2 pernas dos 2 ladrões, a direita e a esquerda. Por que fizeram isso? Porque a Bíblia diz que aquele era o fim de semana da Páscoa. E para que não ficassem muito tempo agonizando e morressem depressa, aceleraram o processo de dor, quebrando as pernas enquanto estão crucificados. Aquilo era para gerar agonia, uma profunda dor e acelerar o colapso do corpo, para que eles não resistissem. Agora, por que não fizeram isso com Jesus? Por 2 motivos. Primeiro, havia uma profecia que dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Mas, em segundo lugar, não deu tempo de chegar a esse ponto com Jesus, porque Nosso Senhor morreu antes, porque quis. Ele tinha dito, e foi o Evangelho de João que registrou isso, a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Jesus diz, ninguém pode tirá-la de mim. Eu tenho autoridade para dar, eu tenho autoridade para retomar. Jesus, depois de algumas horas crucificado, simplesmente diz ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Expirou, morreu. Morreu a hora que quis. A Bíblia fala de um centurião, que ele olha nesse momento para Jesus e ele brada em alta voz, ouvido por outros. Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Por quê? Como centurião romano, ele assistiu centenas e centenas de execuções. E basicamente o que ele estava dizendo, ninguém morre assim. Jesus simplesmente diz, fui. #partiu glória. E diz para o Pai, estou indo. Gente, quem é que decide o momento que morre? E quando ele vê isso, ele diz, era verdadeiramente o Filho de Deus. Então nós precisamos entender que a partir desse momento, a única coisa que o centurião manda fazer é averiguar. E a Bíblia diz que um soldado o fura com uma lança ao lado. O Evangelho de João é o único que dá esse detalhe. E diz que quando furou, perfurou ao lado, saiu o quê? Sangue e água. O que é isso? Constatação clínica da morte. Logo depois da morte, o sangue já começa a se transformar em água. E naquele momento viram, já morreu mesmo, não é encenação. Quando nós olhamos para todo esse quadro, tudo o que Jesus está fazendo é uma troca. Ele assume um estilo de morte que é de maldição, uma figura de maldição, como a coroa de espinhos é colocada. Mas todo esse cenário, que não é apenas encenação, ele tenta também encenar no natural aquilo que no plano espiritual estava acontecendo, para nossa clara compreensão. Paulo agora está pregando, e Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Ele diz, ele se fez maldição, para nos resgatar da maldição. Quantos são gratos a Deus por isso? Mas agora vamos falar da nossa. Eu vejo as pessoas usando esse texto para falar de todo e qualquer tipo de maldição. Mas honestamente, gente, porque a gente tem que ser honesto com o texto da interpretação, Paulo não está falando de maldição ou maldições quaisquer. Ele está falando de uma específica.
para nos resgatar da maldição da lei. Ele nem usa a expressão no plural, maldições. Assim como quando vai falar da bênção, ele também fala de uma bênção específica e no singular, a bênção de Abraão. Então, a pergunta agora é, Cristo fez maldição para nos resgatar da nossa. Qual era a nossa? A maldição da lei. Ok, pastor, e o que é que significa isso? Deuteronômio capítulo 11, dos versos 26 a 29, fala da nossa. Diz assim, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas os desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Basicamente, o que o Senhor está falando aqui é, obedeceu-me a lei, bênção. Desobedeceu, maldição. E agora nós vamos começar a perceber algo. Um dia desse alguém comentou, pastor, o texto que o senhor leu, os tópicos que o senhor falou, nenhum deles fala de obediência. Eu falei, mas eu vou te mostrar que tudo nessa conversa está relacionado com obediência. Ela está entrelaçada em cada tópico, ela está no pano de fundo da revelação, ela está no objetivo final de tudo isso e nós vamos chegar lá. Mas basicamente, o Senhor estava dizendo, estou dando a lei com um motivo, que vocês obedeçam. Se obedecer, bênção. Mas se desobedecer, maldição. Obedeceu, boa recompensa. Desobedeceu, péssima recompensa. Basicamente é isso que nós vamos usar para explicar o que é bênção e maldição. A maldição era o juízo, a consequência da desobediência. E que consequências eram essas? Se você ler Deuteronômio 28, nós estamos lendo uma porção de Deuteronômio 11. Em Deuteronômio 28, do verso 1 até o 14, o Senhor disse, atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de guardar cada um dos mandamentos e estatutos que eu hoje te ordeno, virão sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. Aí o Senhor vai dizendo, bendito serás no campo, bendito serás da cidade, bendito serás o fruto do teu ventre. Deus fala de provisão, Deus fala de prosperidade, Deus fala de saúde, E Ele vai descrevendo as possibilidades de como a bênção poderia se manifestar. Mas a partir do verso 15 ele diz, mas se não deres ouvidos à minha voz, se não obedecerem os meus mandamentos, virão sobre ti essas maldições. E a lista das maldições é bem maior, bem mais detalhada nos seus desdobramentos. Mas basicamente, era além de não ter provisão, enfrentar escassez até o ponto de chegar em miséria. Era além de não ter saúde, enfrentar todos os tipos possíveis, são descritos ali de enfermidade. O Senhor fala de morte, mas não apenas como consequência da fome, da escassez, das enfermidades. Aí ele começa a falar das guerras, e nós temos um claro cenário do que era essa maldição. Quando a Bíblia diz que Cristo veio nos resgatar da maldição da lei, que maldição era essa? A maldição da desobediência. Então, assim, o que Paulo está apresentando é muito claro, é muito pontual. Então, nós precisamos entender o que é a maldição da desobediência. Desde a antiga aliança, obedeceu, bênção. Desobedeceu, maldição. A maldição da lei era a consequência da desobediência. E aí as pessoas, às vezes, interpretam errado a fala do apóstolo Paulo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Um dia eu estava conversando com um grupo de líderes sobre consequências de pecado. E eu comecei a adverti-los. Falei, olha, é uma mensagem fazendo da graça uma permissão para pecar. Em vez do remédio, o antídoto para o pecado. Eu falei, nós precisamos, de fato, estar alertas, ensinando o rebanho, não só do que eles têm em Deus, mas de toda a clareza do que o Novo Testamento diz. Estou no meio dessa conversa. Um levantou a mão e falou, eu não creio em consequência de pecado na nova aliança. Falei, por que não? Eu vou porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. O senhor nunca leu isso? Falei, li. Eu te digo onde está, Gálatas 3,13. Falei, o problema não é que está na Bíblia, o problema é o que você entende por isso. Eu falei, o que significa isso para você? Ué, você nos resgatou da maldição, não tem mais maldição. Eu falei, para. Antes da gente discutir a maldição, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Cristo nos resgatou do pecado? Ele, claro que sim. Eu falei, então você está dizendo que não existe mais pecado? Aí ele ficou quieto. Porque, evidentemente, a lógica não se sustentava. Eu falei, se ser resgatado de algo implica na inexistência, a partir de então, daquilo que nós somos resgatados, como você está aplicando para a maldição, se ele nos resgatou, não existe mais, então com o pecado teria que ser a mesma coisa. Cristo nos resgatou da morte, e ele já ficou quieto. Eu falei, você sabe que sim, mas isso não significa inexistência.
Porque as pessoas continuam morrendo até que Nosso Senhor termine o trabalho que começou. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Chegará o dia da plenitude da redenção. E Apocalipse 21, falando desse dia, diz: então não haverá mais morte, não haverá mais luto. E o mesmo texto diz: então não haverá mais maldição. Ué, se então não haverá mais morte porque ainda existe, e não é para agora, então não haverá mais maldição. É porque a partir daquele momento será extinta. Mas agora não foi. E aí ele ficou quieto. Eu falei: meu querido, o seu problema é pensar que Jesus veio lidar com a consequência e não com a causa do problema. Eu falei: para você entender melhor, o que eu vou tentar te explicar é: você está pensando no fruto ou na folha da árvore? E Cristo veio tratar com a raiz da árvore. Se a raiz é afetada, o fruto e a folha são. Não precisa tentar ficar arrancando. Então, eu quero tentar te ajudar a entender o que é que significa isso. Agora, evidentemente, se fomos resgatados, não precisamos viver debaixo dela. Assim como o pecado não deixou de existir. Mas Romanos 6,14 diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Não deixou de existir, mas é possível que ele não nos controle. Eu esperava pelo menos um glória a Deus essa hora. A mesma coisa com a maldição, mas nós precisamos entender. Então, o que era a maldição da lei? A consequência da desobediência. O problema é que as pessoas não conseguiam obedecer plenamente à lei de Deus. Isso é fato. É apresentado nas Escrituras. E daqui a pouco nós já vamos compreender por quê. Então, a diferença que você tem entre os chamados obedientes e os desobedientes é que os obedientes tropeçaram pouco, mas tropeçaram. Você vai ler sobre os homens e mulheres de Deus na Escritura, e ela é honesta em relatar os seus erros, tropeços e pecados. Não importa se a gente fala de Abraão, pai da fé, tropeçou. Moisés, o grande legislador, pecou. Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus, pecou. Não significa que esculhambaram tudo, né? Que saíram, né? Simplesmente desobedecendo em todas as áreas. Aliás, lá na frente, Deus fala sobre Davi. E diz: Davi andou na minha palavra, guardou os meus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. Então é lógico que Deus está olhando e dizendo: não era o padrão. Mas os registros dos tropeços estão lá. Porque ninguém podia obedecer plenamente à lei. Se ninguém podia obedecer plenamente à lei, e ainda que menos do que outros, ainda iriam desobedecer e tropeçar, a maldição daquela desobediência iria se manifestar. Portanto, o quadro antes da obra de Cristo, nós vamos apresentar, era de inevitabilidade da maldição. A maldição não podia ser evitada. A questão é quanto dela vai acabar nos tocando. Mas se não dava para obedecer plenamente, e a gente já vai explicar por quê, vou sustentar isso, não dava para evitar a maldição. Agora, Cristo veio lidar com a inevitabilidade da maldição. Então, embora hoje ela não inexista, ela pode ser evitável. Quem está entendendo? Hebreus capítulo 6, versos 7 e 8 fala: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Ninguém pode dizer que o Novo Testamento não fala de maldição. Ah, pastor, o Novo Testamento está falando de terra. Não. A alegoria fala de terra boa e terra ruim. Se você olhar os versos anteriores e os posteriores, a aplicação de uma alegoria de terra boa e ruim é feita quando o escritor está falando de crente bom e crente ruim. Crente que estava de pé e crente que tropeçou e fracassou. Então, bênção e maldição seguem. Mas a boa notícia é que a gente não precisa ser escravo da maldição. Porque nós não precisamos mais ser escravos da desobediência. Amém? Para entender melhor o primeiro tópico, nós vamos começar a explicar o segundo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, não para nos levar num lugar neutro, sem maldição, mas simplesmente neutro. Mas a Bíblia diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E agora ele vai defender os gentios, porque ele está tentando proteger uma igreja de gentios de um ensino equivocado dos judeus. Estão dizendo: se você não circuncidar para virar um filho literal de Abraão, você não está no combo, no pacote. E diz para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Agora a pergunta é: o que é a bênção de Abraão? Eu aprendi desde garoto, com meu pai, que era um estudioso dedicado às Escrituras, que a própria Bíblia explica a Bíblia, é ela que se interpreta. Então, se eu e você queremos entender o que é a bênção de Abraão, aqui em Gálatas 3,14, primeiro
é só perceber que em todo o capítulo 3 e 4, Paulo está falando de Abraão o tempo todo, e tudo que ele está falando de Abraão é baseado no que está lá no livro de Gênesis. Então não é difícil entender essas aplicações. Mas no versículo 8, que está um pouquinho antes do 13 e o 14 que nós lemos, a Bíblia diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. As traduções mais antigas dizem, serão benditas todas as famílias da terra. Né? Isso significa nações, povos. Então, olha o que ele está dizendo. A Escritura preveu. Por que preveu? Ele está dizendo que Deus pré-anunciou, anunciou de antemão. Gente, Abraão, patriarca, está antes de Moisés. A lei nem tinha sido dada. Mas Deus está dizendo, Abraão, não vou abençoar só você. Eu vou abençoar você e a sua descendência, a sua linhagem. Mas a ideia não é fazer algo apenas por você e pelo seu povo. É para que através de vocês isso transborde para todos os povos da terra. Basicamente, Deus já estava dizendo, os gentios, os não-judeus, serão incluídos no plano divino. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. O mesmo Evangelho de João que registra isso, diz que ele veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, isso inclui a nós, né? Eu e você, os gentios, Deus os fez filhos. Então, nós precisamos entender que no Novo Testamento, essa inclusão dos gentios é uma temática muito forte. Porque no Antigo Testamento, o judeu não podia nem relacionar com o gentil. Esse é o dilema de Atos 10, quando Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Então, eles estão lidando com essas questões, e o apóstolo mostra que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão quando o abençoou. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão é essa. Mas como ela chegaria aos gentios? Se ele está dizendo que Deus pré-anunciou o Evangelho, no momento em que Cristo se manifestasse, não apenas pregando o Evangelho e comissionando seus discípulos a fazer, mas cumprindo aquilo que é a mensagem central do Evangelho, sua morte e sacrifício por nós. Então a bênção de Abraão nos alcançaria. Basicamente, o que ele está dizendo é que Cristo nos resgatou da maldição para que o Evangelho nos tocasse. Significa que Evangelho, que é as boas novas, ele não significa só perdão de pecados. E eu não estou desmerecendo isso, mas ele engloba algo muito maior, muito mais glorioso, muito mais abrangente do que só perdão de pecados. Porque a bênção de Abraão é a solução para aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. E se esse problema tinha a ver com desobediência, é evidente que a solução precisa estar relacionada com obediência. E aí nós precisamos entender a obra de Cristo. Porque se a bênção de Abraão só chega por meio do Evangelho, e Cristo é o grande promotor, o que o Novo Testamento está dizendo é que Cristo, por meio da sua obra, resolveria esse problema. E a pergunta é como? Agora eu quero que você vá comigo para Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Romanos também, como eu disse antes, é uma carta desafiadora, riquíssima em informação. Mas, na minha opinião, esses versos 3 e 4 que eu quero ler com vocês, eles estão entre os versículos mais profundos de todo o Novo Testamento. Ele começa dizendo o seguinte, verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes de detalhar as afirmações de Paulo nesses dois versículos, vamos primeiro começar sintetizando. Vamos olhar a mensagem maior antes de focar nos detalhes. Primeira declaração do verso 3. O que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. Ele vai dizer o motivo pelo qual a lei não podia fazer, pela fraqueza da carne. Mas a mensagem principal é, o que a lei nunca pôde resolver, Cristo iria resolver. Amém? Agora, vamos juntar essa declaração bíblica com outra. João, capítulo 1, verso 17, diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, juntando as duas frases, o que a lei dada por Moisés não podia fazer,
Deus resolveu fazer pelo seu Filho, através da graça. Na obra da graça, nós temos a solução de algo que nunca pôde ser arrumado durante a lei. O que eu e você precisamos, de fato, entender, o apóstolo Paulo também afirma, escrevendo aos Gálatas, que a lei serviu de um aio, de um guia para nos conduzir a Cristo. Então, ela tem a sua importância, ela tem a sua utilidade. Ela tinha prazo de validade, sim. Jesus diz, a lei e os profetas profetizaram até João, que é o precursor de Cristo. Porque a partir de Cristo nós vamos ter uma mudança. Mas isso não significa que a lei não tenha sido dada por Deus, não significa que ela era um problema, o apóstolo Paulo a chama de boa, mas ela tinha uma finalidade. E parte dessa finalidade não era só anunciar profeticamente o Cristo que viria, a obra que ele realizaria, mas era também ajudar o homem a entender a sua incapacidade de, sem a obra de Cristo, resolver sua situação com Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer que quando a lei foi dada, o pecado reviveu. O pecado já está dentro de nós, como nós vamos falar, mas o que reviveu? Ganhou força. Porque a partir do momento que a lei diz, não faça, e você tem vontade de fazer, aquele problema interno dentro de nós foi exposto, revelado. Assim como todas as tentativas de conter a força do pecado não foram solucionadas. Deus está dizendo, eu quero que primeiro vocês reconheçam o problema de vocês e abram falência. Aí eu entro com a solução. A lei tinha um propósito, não apenas apontar o Cristo que viria, mas provar ao homem a sua incapacidade de, sem ele, conseguir de fato resolver a sua situação. Quem está acompanhando? Então, dito isso, o que a lei não podia fazer, Cristo veio resolver. O que é essa solução? Ele continua e ele diz assim, Deus fez como? Enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Nós temos que entender o mistério da encarnação, porque aqui Deus se fez carne. Manifestado na carne, diz Paulo a Timóteo. Hebreus 10:10 fala do sacrifício do corpo de Jesus. A gente nasceu do Senhor, nós temos dois elementos simbólicos. O cálice representa, o fruto da vide representa o sangue de Jesus. Mas o pão que comemos representa o corpo. A gente já não fala muito sobre o sangue, mas honestamente, a igreja não fala nada sobre o corpo. Aliás, tem crente que só fala do sangue de Jesus, não para nem um pouco para pensar no sacrifício do corpo. E isso é importante. É tão importante que 1 de João capítulo 4 diz, amados, provai os espíritos, para que vocês vejam se eles vêm de Deus. Como se prova? Ele diz, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas se confessa, é de Deus. É só você olhar para as seitas e religiões. A maioria não ataca Jesus. Eles vão falar bem de Jesus, mas vão dizer que ele é um profeta, um espírito iluminado, um sábio. É só o cristianismo que o apresenta como Deus encarnado. Por que os espíritos não querem admitir isso? Porque a mais esmagadora derrota que Deus podia infligir sobre o reino das trevas, ela requeria encarnação. Isso é algo muito importante. Então, ele vem em semelhança de carne pecaminosa. O texto diz, e Deus condenou o pecado na carne. Essa parte da carne eu vou explicar daqui a pouco. A fim de quê? Qual era o propósito? A fim de que a exigência da lei, traduções mais antigas dizem preceito, a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que era a exigência da lei? Uma só, gente. Deus deu a lei com um único motivo, e a razão pela qual ele cobrou o seu povo desde o início, que ela fosse obedecida. Não há sentido em que haja lei, se a lei não for seguida. Então, a única coisa que se esperava, a única exigência da lei, obedeçam a minha voz, guardem os meus estatutos, andem nos meus juízos, nos meus caminhos. Agora, a plena obediência podia ser praticada? Não. Mas o que era impossível durante a lei, Deus fez através de Cristo, para que a exigência da lei, a obediência, se cumprisse em nós. Tudo começa com desobediência, a queda do homem lá no Éden. E tudo se conserta com obediência. O Evangelho é simples desse jeito. Aliás, em Romanos, no capítulo 5 e no verso 19, é exatamente essa a maneira como o apóstolo Paulo resume tudo. Ele diz, porque como pela desobediência de um só homem, estava falando de Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Estragou com desobediência, e Deus consertaria com e para a obediência. Se você olhar todos os recursos do Novo Testamento, eles apontam na mesma direção. Por que a graça nos foi dada? Romanos capítulo 1, verso 5 diz o seguinte,
Por meio dele aqui está falando de Cristo, viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Graça para quê? Para a obediência. Por que nós tivemos uma revelação tão profunda da palavra? Você olha toda a lei de Moisés, Hebreus 10:1 diz, a lei não tem imagem exata das coisas, a sombra dos bem-vindouros. O evangelho todo está codificado em figuras em toda a lei. Jesus claramente explica isso. Ele cita João, lá em João capítulo 3, verso 14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado. Quando você olha para toda a figura da serpente de bronze, aquilo é o evangelho todo, pregado de forma simbólica, mas ninguém conseguia entender. Há um momento onde Deus vai descortinar essas verdades, e o Novo Testamento chega com alto nível de revelação dessas mensagens codificadas. Qual o propósito dessa revelação? Romanos 16, versos 25 e 26 diz, ora, ao Deus que é poderoso, para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Assim como a graça, qual o propósito da revelação da palavra? Para a obediência da fé. Quando nós falamos a respeito da eleição, são assuntos teologicamente desafiadores. A própria questão do Espírito Santo, onde vamos terminar com tudo, falando do Espírito Santo, tudo aponta numa direção. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Tudo aponta numa direção. E é isso que nós precisamos entender na construção. Então, o que Cristo veio fazer, que a lei não podia fazer, diz respeito à obediência. Mas antes de entender a solução, a gente precisa entender o problema. Aliás, se o diagnóstico do problema não é correto, a aplicação da solução também não é. Eu vejo pessoas hoje em dia falando sobre a graça, e eles estão dando a entender que a graça veio nos resgatar da lei. Meu amigo, Cristo não veio nos resgatar da lei. Cristo veio nos resgatar do pecado. A lei era incompleta? Era, mas nunca foi algo ruim. Ela era parte de um processo necessário para que a gente alcançasse depois a plenitude. Então, assim, se o problema era a lei, e é isso que alguns estão dizendo, não, o homem não podia obedecer, porque a régua da lei era muito alta, o padrão de exigência era muito alto. Ué, se o problema era o padrão de exigência, então a solução seria Deus baixar o padrão. Isso não é solução, isso seria um atestado de incompetência. Agora, se o problema era por que é que nós não alcançássemos o padrão, uma incapacidade, e agora Deus trouxesse uma lei, uma nova lei, ainda cujo padrão e exigência era mais elevado, mas nos capacitasse para isso, então o problema está resolvido. E quando você olha para a graça nunca baixou o padrão, ela só levantou. Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. A lei já tinha padrão moral. Ele disse, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com uma mulher com intenção impura já adulterou. A graça baixou ou subiu o padrão? Subiu, gente. Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A maioria de nós não teria dificuldade. Amar o próximo é mais fácil, mas tem uns próximos que também é só a graça. Mas odiar o inimigo, tranquilo. Agora Jesus diz, eu, porém, vos digo o seguinte, amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. O padrão baixou ou subiu? Subiu. Então, se ele não veio baixar o padrão, o problema nunca foi o padrão ou exigência. Era a incapacidade de cumpri-lo. E se você entende, espera aí, esse é o diagnóstico, você entende a solução. Então, tudo aqui diz respeito a um empoderamento, para que a gente viva a tal da obediência. E a pergunta é, como Jesus fez isso? Para entender como e o que Jesus fez, a gente tem que entender como começou o problema. O texto de Romanos que nós estamos lendo, nós vamos sair dele, vamos para outro, daqui a pouco nós vamos voltar para Romanos de novo. Ele diz que Deus enviou o seu Filho para resolver o problema que a lei nunca resolveu, em semelhança de carne pecaminosa. Pastor, o que é que significa semelhança de carne pecaminosa? Que o corpo dele era parecido com o meu e o seu, mas não era exatamente igual. E quando eu digo não era exatamente igual, não estou relativizando a humanidade. Jesus precisava comer e tinha fome como eu e você, precisava beber, tinha sede como eu e você.
ele se cansava como eu e você, precisava de descanso e de sono. Ele transpirou como eu e você, e ele sangrou como nós sangramos. Mas quando a Bíblia diz semelhança, é porque ele não tinha o cerne do problema da humanidade, que é uma natureza pecaminosa. Quando a Bíblia fala de carne pecaminosa, essa declaração do capítulo 8 vem no contexto lá do final do 7. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero, isso não faço, o mal que eu não quero, isso faço. E ele vai falar, o pecado que habita em mim, o mal que habita em mim. O que significa isso? Lá na frente é chamado carne pecaminosa. A Bíblia diz que isso é parte da nossa estrutura carnal, né? da estrutura do nosso próprio corpo. Agora, Cristo não veio com isso. Porque se você entender como eu e você nascemos com isso, nós vamos entender que Cristo não teve a mesma origem do problema que eu e você temos. Ele foi concebido de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. E ele não tinha o problema que eu e você temos, se chama natureza pecaminosa. Que o problema era de natureza, gente, isso é incontestável. Na revelação do Antigo e do Novo Testamento. Antigo Testamento, Jeremias 13, 23. Deus diz assim, como o leopardo não pode mudar as suas manchas, nem o etíope mudar a cor da sua pele. Está falando de uma questão de natureza. Ele dá um exemplo humano e um animal. Ninguém muda a própria natureza. O Senhor diz para a nação de Israel, assim também vocês não podem deixar de fazer o mal. Deus está dizendo, vocês fazem o mal, porque é uma questão de natureza, e vocês não têm o poder de se mudar. Você não muda a sua natureza. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos, por natureza, filhos da desobediência. A desobediência, ele está dizendo, nós éramos filhos dela. Ela estava no nosso DNA. Nós herdamos uma escravidão da desobediência. E a pergunta é como? Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo volta lá em Gênesis, ele refaz uma leitura de tudo isso, nas seguintes palavras, Romanos 5, 12. Por meio de um só homem, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. A Bíblia diz, porque todos pecaram. Nos versículos seguintes ele vai dizer, mesmo que não foi a semelhança do primeiro, nós todos pecamos. Quando o primeiro pecou, todo mundo pecou. Como que todo mundo pecou no pecado do primeiro? Nós precisamos entender algumas leis da criação. A primeira delas é, como Deus cria o primeiro homem, Adão, conforme a sua imagem e semelhança. Então, se Deus é santo e sem pecado, como é que o primeiro homem foi criado? Santo e sem pecado. A pergunta é, por que Deus fez o primeiro parecido consigo? Havia uma lei na criação que explica isso. A lei não se limitava a vegetais e animais, incluía o homem. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Se Deus faz o primeiro parecido consigo, santo e sem pecado, estabelece uma lei para que ele reproduza de acordo com aquilo que ele foi criado, o que é que Deus esperava de nós, as réplicas, o restante? Que todo mundo fosse santo e sem pecado. É por isso que Efésios 1,4 diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Deus nem tinha criado o mundo e o plano dele para o homem. Eu quero um homem parecido comigo, reproduzindo minha santidade. É por isso que a gente, quando outro dia alguém falou, por que o senhor fala tanto sobre santidade? Eu falei, porque não é um assunto qualquer. Não é periférico, não é secundário na doutrina. Ele é central, é o propósito da criação. Agora, o problema é que quando o primeiro homem pecou, ele que era um cabeça de raça, uma matriz reprodutora, um protótipo, ele deformou o molde. Quando o pecado entrou, e a Bíblia diz, a morte com ele passou a todos. Passou para todo mundo, por quê? Porque o molde foi deformado. O homem não é mais aquilo que ele foi criado para ser. Mas agora que ele deformou o molde com o pecado, ele ainda está debaixo de uma lei. Cada um reproduza conforme a sua espécie. O problema é que a partir de agora ele reproduziria, não de acordo com aquilo que ele foi criado para ser, mas ele reproduziria de acordo com aquilo que ele se tornou. Quem está acompanhando? Então, o nosso problema é um defeito de fábrica. A verdade, goste você ou não da ideia, eu e você já nascemos com defeito. Já nascemos estragados. Salmo 51, 5. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58, 3. Os ímpios se alienam desde a madre. Desde que nascem, proferem mentira. Outro dia a pessoa falou, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu evito o mal. O senhor está querendo dizer que eu preciso de Jesus para não ir para o inferno? Eu falei, sim. Ela falou, me aponta o que eu fiz de errado. Eu falei, você nasceu. Falei, começou ali. Eu falei, não estou dizendo que foi errado você ter nascido, mas foi onde começou. Então, eu e você precisamos entender que passou porque essa natureza, ela foi transmitida.
Agora, se estragou por nascimento, se deu ruim por nascimento, a pergunta é como é que se conserta por nascimento? Aí você vai entender Jesus dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer outra vez, de novo, não dá para ver o que diz entrar no reino de Deus. Agora, por que é que se conserta com o nascimento? Porque o nascimento é aquilo que nos faz parecido a uma matriz reprodutora. Então preste atenção. Eu e você precisamos entender que a obra de Jesus não foi somente ele vir perdoar a linhagem do primeiro Adão, a linhagem corrompida, deturpada, com a natureza pecaminosa. Cristo vem para formar uma nova linhagem. O que ele está dizendo para Nicodemos, porque Nicodemos pergunta: senhor está querendo dizer que eu vou ter que entrar no ventre de mamãe, ser parido, dado à luz outra vez? Eu imagino se fosse hoje, Jesus talvez botando a mão no rosto, olhando para Nicodemos, falando: Nico, você quer que eu desenhe? Ele diz: você é um mestre Israel, não entende essas coisas. Ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está falando: eu não estou falando de reproduzir o primeiro nascimento. Se você nascer de novo do mesmo jeito que nasceu, não resolve, porque esse jeito foi o jeito que estragou. Então, se hipoteticamente você pudesse voltar no ventre de mamãe e ser dado à luz outra vez, você ia viver um eterno looping, uma eterna repetição. Ia nascer, renascer, renascer, quantas vezes fosse, do mesmo jeito estragado que nasceu. O seu problema é de matriz, você tem que nascer de outra, e não é segundo a carne, é segundo o Espírito. Então, vamos procurar entender o que é que Jesus veio fazer. Abra sua Bíblia comigo. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e vamos dar uma olhadinha junto, a partir do verso 45. Nós vamos devagarzinho até o 49. 1 Coríntios 15, 45. O texto diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Primeira vez que eu reparei nesse texto, a ponto de ele realmente chamar minha atenção para pensar, eu tinha entre 15 e 16 anos de idade. Aos 15 anos de idade fui batizado no Espírito Santo. Foi quando Deus colocou aquele fogo de paixão pela palavra, de querer aprender, estudar a Escritura. E eu estou lendo. Mas não era a primeira vez que estava lendo. Desde que fomos alfabetizados em casa, eu nasci no lar cristão. Leitura bíblica era obrigação. Mas pela primeira vez eu paro para pensar. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Alma vivente, diz as traduções mais antigas. Mas o último Adão, quando eu li o último Adão, eu falo: peraí, tem outro Adão? Além do cara lá do Éden, do marido da Eva. Eu nunca vi nada na Bíblia falando de outro Adão. Eu parei e fui perguntar para o meu pai. Era o maior estudioso de Bíblia que eu tinha acesso. Falei: pai, tem algum outro Adão, além do cara lá do Éden, o marido da Eva? Meu pai raramente respondia uma pergunta sem fazer outra. Ele olha para mim e diz: está perguntando por quê? Eu falei: porque eu estava lendo 1 Coríntios, e Paulo fala do primeiro e do último Adão. Ele me interrompe. Fala assim: se fala de outro é porque tem. Aí esse é o momento, como a gente diz lá no Brasil, senti minhas orelhas crescendo. Você percebe a estupidez da pergunta, né? A falta de sensatez. Aí eu falei para meu pai: ok, tem outro. Mas nunca vi ninguém falar disso. Quem é o cara? E meu pai não gostava de nada pronto, de mão beijada. Ele tinha um treino conosco que a gente achava, quando garoto, até que era terrorismo isso. Porque ele jogava duro. Ele batia sempre na mesma tecla: aprenda a pensar. Quando lê alguma coisa, converse com o texto. Vê, esgote tudo que está lá. Antes de sair fazendo pergunta para os outros, pergunte para você mesmo, pergunta para o texto. Né? E papai era muito criterioso nisso. Quando a gente lia, ele dizia: você não pode só lembrar a história. Você tem que pensar no que você está lendo. Existe algo mais sendo comunicado. E ele era muito exigente nisso. Então, quando eu falei: mas quem é o cara? Meu pai disse: volte a conversar com o texto. Mas pai, o senhor já sabe. Volte a conversar com o texto. Sim, senhor. Aí eu volto lá para o texto. E digo: vamos começar de novo. O primeiro homem, Adão, marido da Eva, o cara do Éden, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, variável X, quem quer que seja, porque ainda não sabemos quem é na equação, vamos descobrir. É espírito vivificante. A hora que eu chego aqui, eu percebi algo. Tem um contraste, não é uma comparação. O primeiro é um ser vivente. O que significa ser vivente? Ele recebe vida de alguém. Ele foi feito um ser vivo. Ele é uma criatura. Mas o outro é espírito vivificante, um espírito que comunica a vida. Ele não recebe vida como o primeiro, ele comunica.
Ou seja, não é criatura, é criador. Então o contraste está muito claro. Eu falei, peraí, se tiver mais contraste e comparação, eu descubro quem é. E eu continuei, verso 46. O que vem primeiro, aqui é a ordem cronológica de aparecimento, o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois, na linha do tempo, vem o espiritual. Então, primeiro Adão natural, o último espiritual, outro contraste. 47. O primeiro homem, você lembra como Deus fez o primeiro? O texto diz, formado do pó da terra. É terreno. Mas ele diz, o segundo homem é do céu, ou seja, celestial. Então eu falo, peraí, criatura, criador, natural, espiritual, terreno, celestial. E além desse contraste, o verso 47 chama o último Adão do quê? De homem, segundo homem. E se você colocar essa informação, peraí, tem que ser um homem, mas não é um homem criado, é criador. Não é homem natural, é espiritual. Não é terreno, é celestial. Quem é o único que cabe nessa descrição? Cristo. Ah, pastor, é o homem criador? Não, é o Criador que se fez homem. Eu, na hora, parei a leitura, lembrando de João 3, tudo quanto foi feito por intermédio dele, sem nada do que foi feito se fez. Fui lá e falei para meu pai, o último Adão é Cristo. Ele, com quem disse, estava lá o tempo todo, era só ter prestado atenção. Quando eu vi que ele concordou pela reação dele, aí eu fico indignado. Eu falei, mas por que é que está comparando Cristo com Adão, com o cabeção do Adão? Adão, para mim, gente, depois de Satanás, era o maior vilão da Escritura. Só perdia mesmo para o miserável do diabo. Porque a gente perguntava para os pastores, se Deus é tão bom, por que a humanidade ficou tão ruim? Eles pegavam a citação de Paulo, por meio de um só homem, mas em vez de explicar a história que nós estamos explicando, só dizia assim, por causa de Adão. Ou seja, tudo era culpa de Adão. Eu vi isso desde que eu era garoto. Primeira coisa que eu pensava, não, quando chegar no céu não é possível que o Adão esteja lá. Mas eu pensava, mas se tiver, nós vamos juntar uns crentes para dar uma surra no miserável que azarou a nossa vida aqui na terra. Então assim, não tinha para mim, pior que o Adão era o Satanás, mas pior que o Satanás, né, não tinha para ninguém. Então o Adão era o maior vilão. Quando eu imagino, eu falei, mas está comparando? Eu falo, pai, por que vai comparar Jesus com Adão? Meu pai disse, volte a conversar com o texto. Mas pai, o senhor já volte a conversar com o texto. Gente, eu fico imaginando se papai estivesse vivo hoje. E visse quando a gente põe lá um post, dia 23 de janeiro, às 20 horas, na Alcance Braga, rua tal, número tal, teremos a conferência, o caminho da obediência, com o pastor Luciano Subirá. Se você tomar um tempo para ler os comentários, começa. Quando é mesmo? Onde vai ser? Que hora? Se aumenta na explicação. Não terá ministério infantil, porque nossos heróis e heroínas que fazem isso todo domingo merecem sentar e ser ministrado também, né? Uma salva de palmas para os que nos servem a cada domingo. Mas que alguém vai perguntar, vai. É só eu que sou tentado? Ou acontece com vocês também, quando lê essas coisas? Eu sou tentado, gente. Eu tenho vontade de entrar lá e responder. A resposta à sua pergunta e todas as outras possíveis perguntas que poderiam ser feitas já foram respondidas no banner que você não quer ler. Eu fico imaginando que o papai estivesse vivo e visse isso, porque ele jogava duro com a gente e dizia, volta a conversar com o texto, está tudo lá. Sim, senhor. Aí eu volto para o texto. Parei no 47, continuei no 48. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, são feitos do pó da terra. Por que os demais são parecidos com o primeiro? Porque é uma matriz reprodutora. É um cabeça de raça, é um protótipo. Só que o texto diz assim, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Aqui nós não temos contraste, nós temos comparação. Mas a comparação não é de feitos ou de ações. A comparação é de propósito. O primeiro é criado para ser uma matriz reprodutora. Foi criado parecido com Deus, deformou o protótipo. Comprometeu o projeto divino. Mas Deus nunca desistiu do projeto. O Senhor diz, no devido tempo, eu vou enviar uma nova matriz reprodutora, um novo cabeça de raça, um novo protótipo, e é isso que Cristo é. É por isso que a mensagem central do Evangelho é apresentada aqui, olha o verso 49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Tudo no Evangelho tem um ponto alto central, que é a manifestação da imagem de Jesus em nós.
Romanos 8, 29 diz, aos que dantes conheceu, Deus também os predestinou, que é destinado de antemão, a fim de que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Quer dizer, o destino estabelecido de antemão é que vocês sejam parecidos com Jesus. Como o primeiro entrou no mundo, o primeiro cabeça de raça, santo e sem pecado, deformou e estragou tudo. Como Deus manda o outro, santo e sem pecado. Porque o propósito não mudou. O primeiro pode não ter cumprido, mas o último iria cumprir. Ah, pastor, a Bíblia chama de segundo. Segundo homem. Cada vez chama Adão, não chama segundo Adão, chama último. O que é que Deus está dizendo? O primeiro pode ter falhado, o próximo não falhará. Não haverá necessidade de outro. Será uma única ação para consertar aquilo que o primeiro nunca fez. Mas não é só Romanos 8, 29. 1 de João 2,6, quem diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Ele é o modelo, a referência. 1 de Pedro 2,21, ele vos deixou exemplo para que vocês sigam as suas pegadas, ou seja, andem como ele andou, tenham a mesma conduta. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é um modelo a ser replicado. Efésios 4, 13 e 14, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Quem? Cristo Jesus. Cada texto aponta na mesma direção. Segundo aos Coríntios 3,18, o Espírito nos transforma de glória em glória no quê? Na imagem do Senhor Jesus. Portanto, a boa nova do Evangelho começa com perdão de pecados, mas não se limita a perdão de pecados. O Evangelho nos transforma, a graça de Cristo nos transforma no quê? Na imagem de Jesus. O cerne de tudo isso é reproduzir Jesus. Agora Jesus está dizendo, você chegou ao mundo estragado porque nasceu da matriz errada, veio com o código genético, seu DNA corrompido. Ele diz, agora vocês têm que nascer da matriz certa, para refletir a imagem correta que antes nunca foi possível. A bênção de Abraão é a vinda de Cristo, a obra de Cristo, que proporciona mais do que perdão de pecados. Proporciona mudança, transformação na imagem do Senhor, mas que começa com o quê? Mudança de natureza. Porque se o problema do primeiro era a natureza pecaminosa, qual seria a solução do último? Uma nova natureza. E é por isso que tem que nascer de novo. 1 de João 3,9 diz, a semente de Deus permanece em nós. Essa palavra do grego, sêmen, a gente usa na língua portuguesa para falar de semente humana e animal. Eles usavam também para as vegetais. O que é o sêmen, a semente? O que carrega um código genético pré-definido. É por isso que você planta, por exemplo, trigo, não vai nascer milho. Se planta arroz, não vai nascer feijão. Porque o que a planta será, já está definido, está dentro do código genético. É por isso que o cachorro gera cachorro, o gato gera gato e assim por diante. A semente determina. Agora, quando Deus põe sua semente dentro de nós, o que é que Ele queria comunicar? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. A fim de que vos torneis participantes da natureza divina. Nós recebemos um novo código genético. O novo nascimento é o ponto de partida de toda essa jornada transformadora, que permitirá ao homem viver a obediência. Quem está entendendo, diga amém. Agora, é importante que a gente consiga olhar para a Escritura e que a gente consiga enxergar o que é que Deus disponibilizou, está em linha com tudo aquilo que Ele prometeu. E o que Deus prometeu? Todas as promessas da antiga aliança, na época da lei, que falavam de uma nova, mostrava que a solução era a mesma coisa, obediência. Olha comigo, se você for rápido de endereço, Jeremias, capítulo 31, eu vou ler do verso 31 ao 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Aqui está fazendo menção da velha, por isso teria uma nova. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, a geração que sai do Egito, liderada por Moisés, que recebe a lei, que a aliança anterior é essa, a antiga aliança da lei. O Senhor diz, não conforme essa. Ele diz, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus está dizendo, quando eu botar ordem na casa, só existe um propósito. Eu vou colocar dentro deles, a minha lei. Como Deus faria isso? E agora nós precisamos ir para o nosso terceiro e último tópico, o Espírito prometido. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Diz assim, dar-vos-ei coração novo,
e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então o Senhor está falando duas coisas. Verso 26, como nós veremos, mudança de natureza, novo nascimento. Verso 27, Deus diz, além de dar uma nova natureza, eu ainda vou colocar algo dentro da nova natureza de vocês. Eu vou pôr o meu espírito, eu vou turbiná-la com a minha presença. Para quê? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Tudo aponta para a obediência, gente. Mas sem novo nascimento, a obediência seria impossível. E só com o novo nascimento nós ainda não tínhamos tudo. O Senhor diz, além disso, vocês precisam do meu espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, chama de um espírito prometido, porque ele está fazendo menção de promessas que foram feitas previamente, desde o Antigo Testamento. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 13, ele vai usar uma outra expressão, que é sinônimo. O que ele diz lá? Em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, o apóstolo Paulo diz assim, depois que eu vi a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, o evangelho, ele diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui não é o Espírito prometido, é o Espírito da promessa. Que promessa é essa? Ah, Jesus prometeu o meu Espírito Santo sobre os discípulos. Não, ele reprometeu, ele prometeu de novo. Na verdade, o que Jesus falou para os discípulos foi, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele pega a promessa feita e diz, eu estou garantindo, a partir do que eu estou fazendo, que o cumprimento da promessa do Pai se torne possível. Tudo apontava na direção de que eu e você receberíamos o Espírito prometido. Por quê? Sem novo nascimento e sem turbiná-lo com a presença e o poder do Espírito, nós não vamos longe. O que significa o verso 26? Colocarei, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Vou tirar o coração de pedra, dar um coração de carne. Gente, sempre que a Bíblia fala da indisposição do homem para Deus, a figura é um coração empedernido, endurecido, coração de pedra. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Em Mateus 19, perguntaram para Jesus, é lícito para o homem separar-se por qualquer motivo? Ninguém perguntou para Jesus se o divórcio era lícito. Perguntou o motivo. Nos dias de Jesus, você estuda todo o pano de fundo histórico, tinha duas escolas rabínicas muito fortes. Uma advogava o divórcio por qualquer motivo, outra era bem mais criteriosa. Mas nenhuma delas era contra o divórcio. Porque o divórcio constava na lei de Moisés. Então eles estão perguntando para Jesus, em outras palavras, de que lado o senhor está? Qual escola rabínica o senhor defende? E Jesus ignora completamente a pergunta e diz, vocês nunca leram, e quando fala nunca leram, ele vai lá para a Escritura, que desde o princípio, então ele vai lá em Gênesis, Deus fez homem e mulher, disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Quando volta ao começo, Jesus, em outras palavras, está sinalizando, você quer entender, né, o propósito, volte à origem. Deus não criou para separar, Deus criou para unir. E para que permanecesse unido. Quando eles entendem que Jesus está falando contra o divórcio, em vez de discutir por qualquer motivo, eles vão rebater. Mas Moisés permitiu o divórcio. Jesus diz, permitiu, pela dureza do vosso coração. Essa é a resposta de Jesus. Jesus deixa claro, não foi assim no início. E agora, eu sou o novo legislador, estabelecendo uma reforma, uma nova lei. Não será assim a partir de agora. E ele mostra que, a não ser por uma situação muito específica, qualquer que deixe a sua mulher, casa de novo, comete adultério. Agora, quando ele diz, por causa da dureza do coração, ele está dizendo, vocês não tinham a menor condição de viver o plano de Deus. A diferença, que agora vocês estão na fase onde eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne, e vocês terão recursos para poder obedecer aquilo que antes não era possível. Quem está entendendo? Então, começa com mudança de natureza, mas tudo termina com essa ação poderosa do Espírito Santo em nós. E o que você precisamos entender sobre essa ação do Espírito? Ela é a chave. Vamos voltar lá para Romanos 8, que foi o texto onde a gente mais trabalhou aqui. Antes dos versículos 3 e 4, que você lembra de Romanos 8, que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho, né, para dizer que no final a exigência da lei se cumprisse em nós. Antes disso, no verso 2, a Escritura diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Tem coisas que Deus ainda fará. No final do capítulo 7, por exemplo,
O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Livrará uma pergunta futura. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Como é que termina a obra da redenção, gente? Com transformação do corpo. Isso está em linha com o pensamento explorado desde o início. Como o pecado entrou no mundo? Entrou e perpetuou-se através da carne. Só que quando Deus enviou o seu Filho, a Bíblia diz que Deus o envia em semelhança de carne pecaminosa para quê? Para condenar o pecado na carne. Por que o pecado tinha que ser condenado na carne? Porque a necessidade de um sacrifício do corpo. Porque o pecado entrou e perpetuou-se através da carne. Deus diz, agora eu vou condená-lo na carne. Agora, isso é o que Jesus faz na primeira vinda. O que ele fará na segunda? Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo dessa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Porque a Bíblia sinaliza e repete, com muita recorrência, que quando Cristo vier, os mortos vão ressuscitar, os que estiverem vivos por ocasião da sua vida vão ser transformados. Paulo diz em Romanos 8, 23, estamos aguardando a redenção do corpo. Porque o problema foi, o pecado entrou, espalhou pela humanidade na carne. Deus o condena, mas o gesto final, o clímax da redenção, é erradicar a natureza pecaminosa da carne. Um dia você seremos totalmente livres disso. Essa parte ainda não aconteceu. Mas ainda que a segunda etapa não tenha acontecido, o que é que temos na primeira? A Bíblia diz, o Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ah, pastor, então não tenho mais carne pecaminosa? Recebi uma nova natureza, que é a natureza de Deus, não tenho mais a velha? Meu amigo, se fosse isso, você nunca mais teria pecado. E você não precisou nem entender teologia. Bastou uma semana de convertido para descobrir que você ainda pecava. Embora isso agora te incomodava, como não incomodava antes. Isso agora te abatia, como não te abatia antes. Por quê? Porque você está vivendo um novo relacionamento e sabe o dano do pecado. Mas por que quando você recebeu a nova natureza, você não perdeu a velha? Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Onde que veio a velha natureza? Nessa carne. É por isso que o corpo será transformado um dia. Onde veio a nova natureza? No nosso espírito. A primeira matriz reprodutora reproduz segundo a carne, porque é natural, é terreno. A nova matriz reprodutora, Cristo, é espiritual e celestial, não reproduz segundo a carne. Então nós nascemos de novo no nosso espírito. Agora o seu espírito, no dia da conversão, no dia que você aceitou Jesus, ele desincorporou, saiu do seu corpo, abandonou a carcaça, saiu vagando por aí? Não. Então esse espírito recriado com a nova natureza, está morando onde? Dentro de uma gaiola, chamada carne. Eu chamo de gaiola. Paulo em Romanos 8 chamou de cativeiro ou prisão da corrupção. O espírito recriado está preso dentro de uma natureza corrompida e o pau está quebrando entre as duas naturezas. É isso que Paulo explica em Gálatas 5,17. O espírito milita, a palavra milita é luta, guerreia, batalha, briga contra a carne. A carne, por sua vez, luta, guerreia, batalha, briga, milita contra o espírito. Como a gente diz lá no Brasil, o pau está quebrando, a briga está feia. Agora a pergunta é quem que ganha essa briga? Aí tem crente falando assim, a carne milita contra o Espírito Santo contra a carne. A palavra Espírito Santo não está ali, meu querido, só Espírito. Porque se fosse só o Espírito Santo sozinho, a carne teria chance de ganhar? Nunca. Como é que a carne ia ganhar do Deus Todo-Poderoso? Ah, pastor, mas o Espírito Santo não está implícito na ideia? Sim. A palavra carne e espírito fala velha e nova natureza. Agora, a nova natureza não é só um espírito recriado. É o espírito recriado com a presença do Espírito Santo dentro dele. Então, sim, o Espírito Santo está envolvido na solução. Mas isso não significa um ato unilateral da parte dele. Porque se depender só dele, eu e você estávamos andando em plena vitória. Então, nós precisamos entender o Espírito prometido. Que recurso é isso que Deus nos deu? E a primeira fantasia que nós temos que nos livrar é que o Espírito Santo não vai fazer tudo sozinho. Tem gente esperando Deus fazer tudo sozinho. Um dia eu falei para um irmão, sério que de novo você tropeçou nessa área? Na hora do discipulado. Falei, pastor, se nem Deus me mudou, eu vou me mudar. Eu falei, pronto, agora a culpa é de Deus que não mudou você. Como se Deus fosse agir de forma unilateral. Se você olhar para o próprio livro de Romanos 8, que a gente estava estudando, onde Paulo fala muito da mesma coisa, e prestar atenção no verso 26, você vai ver Paulo dizendo assim, da mesma maneira,
Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza? Pega o capítulo 5, 6, 7, 8 de Romanos. Paulo está falando de uma única fraqueza, gente, essa inclinação ao pecado. Agora, como o Espírito nos ajuda? A palavra foi traduzida ajuda, ela foi cirurgicamente escolhida pelo apóstolo Paulo. Ela não tem sentido dúbio. Por exemplo, se eu falar que eu tenho que mover essa mesa daqui, que eu preciso de ajuda, isso pode ter dois sentidos. Se fosse algo muito pesado, eu nem precisaria explicar. Caso eu pedisse ajuda, tipo, pastor Sandro, me ajude a mover a mesa, eu não precisaria explicar, que nós vamos fazer junto. Porque ele poderia presumir que eu não consigo fazer sozinho, então estou pedindo para ele pegar outra ponta do peso. Mas como não é o caso de ser pesado? Se hoje eu só falasse me ajuda, poderia ser substituição. Porque eu poderia dizer, eu tenho que limpar o púlpito todo, o palco todo, você me ajuda com essa mesa, e ele poderia imaginar que ele faz aquilo enquanto eu estou limpando outra coisa. A ajuda seria um ato unilateral da parte dele. Que tipo de ajuda o Espírito Santo dá? A palavra traduzida ajuda aqui, é uma palavra composta, portanto um palavrão, no sentido de ser grande. No original grego, sunanti lambanomai. O que significa tudo isso? É a composição, a junção de três palavras, sun, ante e lambano. Pastor, faltou um pedaço, mai, a conjugação da terceira pessoa do verbo depoente. Eu não faço ideia do que eu estou falando, mas decorei para impressionar vocês. E eu vi que alguns estavam me olhando pensando que eu sabia o que eu estava falando. O que significa sun, ante e lambano? Pegar firme. Ante, nas línguas latinas, todo mundo sabe o que significa contra alguma coisa, lambano, com a ajuda de alguém. Então, nós precisamos, né, na verdade, a gente monta a tradução dessa forma. O sum ou sim, que fala do trabalho conjunto. A palavra sunergos ou sinergia que nós usamos, que fala trabalho conjunto, é o mesmo prefixo. Contra e lambano, pergue firme. Em outras palavras, é pegar outra ponta do peso. Isso significa que o Espírito Santo nunca vai fazer o trabalho no seu lugar. Ele não trabalha como substituto. Mas a boa notícia é que ele também não deixa a gente carregar sozinho. Ele vai pegar outra ponta do peso. Mas se eu e você não entendemos um elemento chamado interação com o Espírito prometido, nós não vamos longe. Quando a Bíblia diz, não apagueis, não extingais o Espírito. Gente, o que é que a Escritura está dizendo com isso? Que o Espírito Santo pode ser extinto. E se eu e você descobrimos onde está o botão dotado da tal da tecnologia espiritual, apertar, pum, o Espírito Santo deixou de existir? É lógico que não. O Deus eterno, sem começo nem fim, vai deixar de existir. Então, extinguir o Espírito não é a pessoa dele, é o quê? A obra. Porque para que ele trabalhe na minha e na sua vida, e ele é comparado a um fogo, se eu e você damos combustível, mais fogo, menos combustível, menos fogo, nenhum combustível, sem fogo. Ele não fará tudo sozinho, mas também não nos deixa fazer sozinho. Agora, como entender essa interação? Já que além da nova natureza, Deus nos deu o Espírito prometido, a pergunta é, Ele está tentando nos ajudar e nós estamos ajudando Ele? Eu lembro de um filme que eu assisti muitos anos atrás, da época que o Marmota era só doente ainda, não tinha nem falecido. A nova geração não conhece, para a minha geração vai lembrar. Jerry Maguire. Tem um momento, né, em que o ator, que era um agente de esportista, está falando com um desses esportistas, ele diz assim, me ajude a ajudar você. Ele está no apelo, no desespero, e essa frase eu nunca mais consegui esquecê-la depois do filme. Me ajude a ajudar você. Eu creio que muitas vezes esse é o apelo do Espírito Santo para mim e para você. Eu estou aqui para ajudar, mas me ajude a ajudar você, porque eu não posso fazer isso sem a sua cooperação. Então, para encerrarmos, como cooperar com o Espírito? Vamos voltar em Romanos 8. A gente leu o verso 2. O Espírito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado da morte. Aí vem a declaração 3 e o 4 que nós já lemos. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez por meio de Jesus, para que a exigência da lei se cumprisse em nós. Agora olha a continuação, versos 5 e 6 de Romanos 8. Continuação, gente, ele não mudou o assunto. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O verbo inclinar é a chave aqui. Inclinar para a carne, o modelo do primeiro Adão, a natureza pecaminosa. Inclinar para o Espírito, o lugar onde nascemos de novo e que foi empoderado com a presença do Espírito.
O cristão tem duas naturezas. Um dia alguém falou, mas pastor, eu recebi uma nova natureza, não perdi a velha, de que me adianta? Eu falei, não fale essa bobagem. Quando você só tinha a velha, ela não tinha concorrência. Ela estava no comando, fazia o que queria. Agora que você tem uma nova, você pode subjugar e parar a velha. Agora a questão é, não espere a nova natureza fazer isso sozinha. A questão é, agora você que tem as duas, tem que escolher, eu me inclino para onde? Inclinou para a carne, deu ruim. Inclinou para o espírito, vai dar bom, como a gente diz lá no Brasil. Verso 6 explica isso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Sujeição à lei é o quê? Obediência. Nem mesmo pode estar. Ele diz, se você voltar para cá, você volta ao padrão do filho da desobediência. Mas olha o que diz o verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então Paulo está dizendo, vocês não nasceram só de novo. O Espírito de Deus foi colocado dentro de vocês. Não há motivo para ser mais controlado ou governado pela carne. Você pode ser guiado pela nova natureza e pela ação do Espírito na nova natureza. Agora, ele não está falando que isso é automático, gente. Ah não, quem converteu não está mais na carne, outro dia me falou. Falei, vai ver o que Paulo falou em 1 Coríntios 3, chamando os crentes de carnais em vez de espirituais. Porque ele está dizendo, vocês vivem inclinados para o lado errado. Verso 10. Se porém Cristo está em vocês, na pessoa do Espírito que habita dentro de mim, dentro de você, é a lógica do texto. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A velha natureza não sumiu. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. E essa lei do Espírito da vida que pode parar a lei do pecado da morte. Mas é evidente, se inclinar para o lado errado, a carne vai sufocar o Espírito. Romanos capítulo 8, verso 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Abre parênteses, o Espírito prometido, fecha parênteses. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui nós temos dois sentidos. Um é o futuro. O Espírito Santo vai vivificar, transformar esse corpo na hora certa, na vinda de Cristo. Até lá, ele libera o seu poder de vida para que a força de morte do pecado seja contida e a obediência se torne possível. Como? À medida em que praticamos inclinação. Gente, esse assunto da inclinação é tão sério. Eu gastei os 2 últimos capítulos inteiros do meu livro escrevendo só sobre inclinação. Pastor, como podemos intencionalmente praticar essa inclinação? Eu quero resumir isso com uma palavra ou uma expressão que também é chave. Não está no nosso texto, mas na hora de ir embora você vai lembrar. Essa é a solução. Já nasceu de novo, já tem o Espírito Santo dentro de você, ok. O que é que eu preciso? Algo que sempre ajudou todos os crentes piedosos de toda a era da cristandade. Você pode estudar a biografia dos santos homens e mulheres de Deus. Se marcaram suas gerações, se escreveram histórias, se viveram uma vida cristã exemplar. Todos eles praticavam algo que os antigos chamavam de disciplinas espirituais. Todos, sem exceção. Pastor, o que são as disciplinas espirituais? São aquelas coisas que você não precisa de vontade para fazer. Você faz porque tem que ser feito. É parte de um padrão de disciplina, mas extremamente necessário para se andar em vitória. Os últimos anos, depois comecei a pregar mais sobre o cuidado do corpo, mudei completamente o meu estilo de vida. Eu lembro em momentos de conversa, alguns me perguntavam, mas todo dia você acorda com vontade de treinar? Eu falei, claro que não. Mas eu não treino, eu não preciso ter vontade para treinar. Eu só preciso saber o quanto é importante e ser determinado a manter a disciplina. Falei, agora eu te pergunto, todo dia você acorda com vontade de ler a Bíblia e orar? Ele ficou quieto. Eu respondi por ele. Falei, claro que não. Mas eu e você não precisamos fazer isso só quando tem vontade. Aliás, como qualquer disciplina, o que você faz com regularidade, chega um momento onde não fica mais difícil. Onde fica prazeroso. Mas sempre existe uma inércia a ser quebrada e rompida até que você adote um padrão de disciplina. O que são as disciplinas espirituais? E deixa eu enfatizar as principais. Primeira delas, leitura e meditação da palavra. Gente, eu não consigo conceber uma pessoa que está servindo a Deus 20, 30 anos, nunca leu a Bíblia. Ele lê coisas ocasionais, lê no culto. Não tem como você viver uma vida de vitória sobre o pecado sem a palavra de Deus.
Meus pais me fizeram decorar aos 4 anos de idade, meu primeiro versículo da Bíblia, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eles diziam, não tem jeito de você vencer o pecado sem se encher da Bíblia. Moody, o grande evangelista, falando sobre a Bíblia, dizia, ou esse livro vai me manter longe do pecado e do mundo, ou o mundo e o pecado vão me manter longe desse livro. Mas não tem como você estar perto dos dois. O que eu e você precisamos entender é que leitura bíblica, gente, não é só buscar conhecimento. Não é para entender o credo. Não é para alinhar a doutrina, é muito mais do que isso. Quando eu e você nascemos de novo, há um paralelo claro estabelecido por Jesus com o nascimento natural. Quando eu e você nascemos naturalmente, você chegou no mundo comendo de tudo? Não. Sabia andar? Não. Era extremamente dependente e limitado. Tinha poder de comunicação? Não. Pensa na criatura que não faz nada e precisa de ajuda em tudo. É o tal do bebê. Quando eu e você nascemos espiritualmente, a gente não se apercebe disso, porque cronologicamente não somos mais crianças. Mas espiritualmente o paralelo é o mesmo. O que Pedro diz em 1 de Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, procurem o genuíno leite espiritual a fim de crescer para a salvação. Quando ele fala leite espiritual, lógico que ele não está falando de recém-nascido natural, gente. Está falando daqueles que espiritualmente, quando nasceram de novo, são comparados a crianças. Agora, você tem que crescer, ou seja, você tem a nova natureza? Tem. O Espírito Santo tem em você? Tem. Isso já desenvolveu e tomou conta? Não. Tem que crescer. E como é que cresce? Precisa de alimento. E é lógico que o alimento começa com leite. Você não dá feijoada para o recém-nascido. Você vai matá-lo. E tem uns novos convertidos que já quer cair para dentro da internet e entender todas as doutrinas que em 2000 anos o povo ainda está brigando, discutindo da noite para o dia. Eu digo, meu amigo, o que você mais precisa de orientação prática para crescer espiritualmente na nova natureza. Agora, se cresce com alimento, qual é o alimento? Em Mateus 4,4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a Bíblia é alimento. E sem ele, eu e você não crescemos na nova natureza. Ela renova a nossa mente, porque foi programada a pensar de acordo com a velha. Agora, para fazer escolhas novas, desenvolver novos hábitos, nós precisamos de reprogramação. É a palavra que faz isso. Nós temos muitas vezes escolhas que fazemos que nem percebemos, as marcas carregamos diante. Mas a Bíblia também diz, Salmo 19,7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela vai trazer cura para as suas emoções, vai alinhar tudo que nós temos dentro. Gente, é um santo remédio que nós queremos vencer sem usar. Agora, nós precisamos de alimento diariamente. Um dia perguntaram a um grande homem de Deus, por que você acredita que as pessoas têm tanta dificuldade para ter fé, para receber sua cura? Era um homem muito usado por Deus em curas e milagres, mas ele não conseguia ajudar todo mundo. Era evidente que mais crente não era curado, mesmo com os ministérios mais poderosos que nós conhecemos do que os que eram. A resposta dele foi, porque enquanto eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, eles alimentam o espírito com um sanduíche frio por semana. Tudo desnutrido. Um déficit de vitamina B, Bíblia. Nós gastamos tempo com a palavra, isso vai mudar a nossa história. Quem está entendendo, digamos. Pastor, mas é só ler a Bíblia? Não, tem que orar, filho. Não dá para ser crente de verdade, com a vida de vitória, sem oração. Jesus diz para os discípulos, vigiem e orem a fim de que vocês não entrem em tentação. E orar para não ser tentado. Faz quase 30 anos que eu entrevisto, pergunto os crentes, eu faço enquete o tempo todo, principalmente quando vem confessar pecado. Eu pergunto, você ora para não cair em tentação? 90 e tantos % nunca orou para não cair em tentação. Eles esperam cair em tentação para depois orar para ser perdoado, para ser restaurado. Em vez de orar antes, para não precisar fazer a outra oração depois. Vamos olhar para a oração modelo que nós apelidamos de Pai Nosso? Jesus deixou claro que espera que a gente ore todo dia, todo dia. O pão nosso de cada dia nos dê hoje e amanhã, você ora outra vez. Depois de amanhã, outra vez, é para orar todo dia. Alguns de nós só oramos quando tem um problema sério, mas é para orar todo dia. Ah, pastor, mas todo dia para pedir o pão? Não, só isso. O pão de cada dia é um dos tópicos. Mas e os elementos da vida espiritual? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. A maioria dos crentes não ora para não cair em tentação, para ser livre do maligno. Oração é um meio através do qual você vai se aproximar do trono da graça. Falando de Hebreus 4. Você vai acessar recursos divinos. São disciplinas que nós precisamos cultivar. Quem está entendendo? Louvor e adoração, gente.
A maioria dos crentes não tem devocional diário com Deus. Nem o tempo devocional e nem entende a importância do louvor e adoração, além de 1, 2 cultos por semana. Nós precisamos de mais do que isso. A prova de que as pessoas não entendem é que alguns pensam, se eu gosto de música, eu vou aproveitar o louvor. Se eu não sou tão lá o cara da música, eu não vou. Irmão, deixa eu dizer, eu duvido que tenha alguém aqui mais ruim de música do que eu. Se eu cantar batalha espiritual, nem demônio fica perto. Eles correm, ninguém aguenta me ouvir cantar. Outro dia alguém falou, pastor, tem gente que é desafinada. Eu falei, eu sou um deles. Não, o senhor não é só desafinado. O senhor também, o senhor não tem problema só com a questão das notas, o senhor tem um problema com o ritmo, com o tempo. Eu falei, o senhor é um caso perdido. Mas eu não preciso ter habilidade musical ou gostar da música. Então, graças a Deus, meus filhos puxaram a mãe na parte musical, e não o pai. Mas quando eu entendi que é louvor e adoração, eu comecei a pensar, Deus, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor deve ter um filtro no seu ouvido para me ouvir cantar. E eu vou cantar. Porque para mim não é a beleza musical, é o princípio. Qual o princípio? Eu vou explicar isso de outra forma. No início da nossa igreja em Curitiba, 20 anos atrás, eu tenho a facilidade de perceber padrões no comportamento, nas coisas. O que é padrão, o que é padrão me chama a atenção sempre. Eu comecei a perceber, na época a gente tinha um culto só, a quantidade de gente era mais fácil saber quem era quem, conhecer o nome de todo mundo, quem sentava onde. Então, nesse início, eu percebi que tinha um irmão, ele sempre entrava no culto, quando estava terminando a última canção do louvor. Eu comecei a perceber aquilo, falei, sempre está atrasado. Chegou uma hora, eu falei, não, isso não é atraso, porque ele é pontual no atraso. Então, se ele chega sempre atrasado na mesma hora, não é um atraso que fugiu ao controle. Aí a minha cabeça está especulando. Porque se fosse só alguém que tem um trabalho, alguma coisa vai chegar depois, no domingo, né? Não sei, o horário do ônibus não bate, ele teria que chegar na mesma hora, mas não chegar na mesma hora. Porque a última canção não tinha hora. Quando a gente só tinha uma reunião, não estava preocupado com o tempo do culto, eu lembro às vezes estava com 1 hora de adoração. Hoje nós temos 5 cultos, não dá para passar de meia hora. Mas na época estava com 1 hora de adoração. E o código líder era, olha para a liderança. E às vezes eu olhava, vai subir, a gente, não, vai embora, filho, é mais meia hora, vamos. Né? Não tinha prazo. Então, esse cara na minha cabeça, eu já estava pensando, ele chega antes, fica esperando terminar. Aí eu fui conversar com ele. Falei, querido, tem um negócio me chamando a atenção, me fazendo pensar, mas eu não quero tirar conclusões precipitadas, eu prefiro te perguntar. Ele falou, o quê? Eu falei, eu já percebi um padrão, você sempre chega na última canção. Eu falei, é isso mesmo, pastor, não precisa perguntar não. Não tenho tempo para perder com a cantoria. Quando ele falou isso, eu já fiquei indignado. Eu falei, por que não? Ele falou assim, porque importante para mim é a palavra de Deus. A hora que ele deixou a bola quicando, eu não aguentei. Do jeito que pingou na minha frente, eu chutei. Eu falei, pois se o irmão valoriza tanto a palavra de Deus, deveria saber que a mesma palavra de Deus diz lá no Salmo 22, que Deus habita no meio dos louvores. Deveria saber que a mesma palavra de Deus diz lá em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, inclinação à carne, mas enchei-vos do Espírito, a inclinação correta. Como que você se inclina para isso? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu falei, cantoria, você chama essas cantigas de roda de criança, o que você quiser, meu filho. Isso aqui é uma conexão com o Deus Todo-Poderoso, para te fazer andar na vitória, que provavelmente você não faz ideia do que é. Porque, sabe, as pessoas não querem praticar aquilo que é a inclinação intencional. Eles querem que, de vez em quando, no fim do culto, algum pastor bote a mão na cabeça, pastor, ora para eu vencer. Tipo, ora você, porque não ora eu. Tem um monte de gente querendo substituto. Eu lembro do irmão, ele estava num encrenca, com um problema sério, mas sério, financeiro. Por causa do problema, foi buscando solução no lugar errado, a coisa só foi piorando. Tinha 3 agiotas da cidade querendo matar ele, eu não sei para quanto ele devia. E um falou, vou te pegar, nem que seja dentro da igreja. Ele estava apavorado, desesperado. Esse cara entrou em desespero, me procurou. Pastor, me ajuda. Eu preciso de um milagre. O negócio está feio. Eu falei, meu amigo, a gente estava conversando, era uma quinta-feira. Falei, a quinta está acabando, mas a partir de amanhã, eu já posso entrar numa briga com você. Ele, como assim entrar na briga? Eu falei, de amanhã até domingo à noite, o final do culto, eu não como nada. Eu vou para o jejum, vou só na água. Mas tu vem comigo. Não, pastor, é que não vai dar. Como não vai dar? Não, eu já tinha programado descer com a família para a praia. Eu falei,
E eu vou ficar sem comer enquanto você vai para a praia. Falei, pode morrer, criatura. Que te matem. Eu vou lá ficar sem comer. Não, pastor, o que é isso? Me ajuda. Eu falei, você está de brincadeira. E sabe, as pessoas são assim, tipo, resolva, porque eu não quero resolver. Gente, louvor e adoração não é só para culto. Eu falo para Deus, eu sou ruim da música, mas obrigado que o Senhor deu gente boa que grava. Aí o louvor e adoração está tocando no meu carro o tempo todo. Onde eu estou dirigindo, está tocando. Porque mesmo se eu não cantar junto, está embalando meu coração. E fazer declarações a respeito de Deus. Vou para o ginásio treinar. Gente, com as viagens eu tenho que pegar o que dá. E a maioria dos ginásios você vai escutar o quê? O bendito tuxe, 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 tuxe da música está lá tocando, ninguém merece. Eu tenho um fone de ouvido e enchi dinheiro nisso. Ele isola completamente o ruído do ambiente. E além de eu não ouvir o tuxe-tuxe, eu boto louvor e adoração. Então tem hora que eu estou lá no treino, meu amigo, eu vou para Nárnia, como diz um amigo meu. Pastor, o senhor estava em Nárnia. Nem sei como o senhor não perde a conta da repetição. Eu ergo a mão, eu choro, dou glória a Deus, aleluia. Eu tenho que cuidar para não escandalizar os incrédulos falando em línguas perto deles. Outro dia um falou para mim, não, pastor, o senhor começou a pregar sobre o cuidado do corpo. Até comecei a ir no ginásio, mas não dá. As mulheres não se vestem direito, pastor, eu peco. Falei, eu vou no mesmo ginásio e não peco. Eu saí de lá falando em língua, cheio do Espírito Santo. Foi o problema não é o ginásio. É que você vai para lá com a via de inclinação contínua para cá e tudo está florado, quando deveria estar morto. Sabe, nós podemos andar em vitória. Quem está entendendo? Mas de todas as disciplinas, para a gente terminar, a menos compreendida, e provavelmente por isso a mais negligenciada, ainda é o jejum. É por isso que eu não me canso de bater nessa tecla. E queira Deus, a gente ainda possa fazer uma conferência aqui só sobre jejum. O jejum é uma ferramenta intencional de mortificação da carne. Meu amigo, só quem jejua com frequência e regularidade vai entender. O que Paulo falou, ofereçam os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo. Porque se sacrificar é matar, como é que o sacrifício é vivo? Peraí, Paulo, mata ou não mata? Mata. Só não mata o corpo, literal. O que eu mato, Paulo? Colossenses 3,5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Mata o que está dentro. Como que nós fazemos isso? O jejum é uma ferramenta poderosa. Ele muda o seu centro gravitacional. O centro de gravidade da Terra puxa a gente para baixo. Eu brinco que o centro de gravidade do reino de Deus puxa a gente para cima. Pensar nas coisas que são de cima. Buscar as coisas que são do alto. O jejum quebra essa força. Todo mundo que faz com frequência, como qualquer disciplina, gente, não é jejuar uma vez. Como orar uma vez na vida, ler a Bíblia uma vez na vida, não vai mudar muita coisa. Aliás, outro dia um me falou, não, pastor, esse negócio de jejum não é tudo que estão falando, não. Fiz o jejum um dia, não vi resultado nenhum. Falei, eu também tenho um amigo que foi para o ginásio uma vez só, não ficou forte e nunca mais foi. Falei, tu está de brincadeira? Isso é uma disciplina a ser praticada, repetida, enfatizada. Você quer resultado com uma única? Agora, quem faz com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem inexplicavelmente sua importância e seu valor. Você passa a ter uma empatia e sensibilidade com a dor, a necessidade dos outros, que na nossa natureza egoísta nós não costumamos ter. Você pode ter fome de Deus, anseio pelas coisas celestiais. Sabe, o código, o chip dentro de você muda. O código operacional muda. Agora, é lógico que o jejum também não está sozinho. Ele está associado às outras disciplinas. Então, algo que eu gosto muito de fazer em período de jejum prolongado, é ler a Bíblia toda naquele jejum. Não significa que só tem que ler, mas quando você combina essas coisas, momentos de oração, de devoção, de adoração, meu amigo, deixa eu te dizer, a química é explosiva. E você pode viver uma inclinação contínua, não só a nova natureza, mas à medida em que faz isso, se deixar ser governado pelo Espírito prometido, que age na nova natureza. Quem está entendendo? Eu acho que com isso, eu prometi 1h30, mas foi 1h36. Você pode tirar 6 minutos da minha próxima vinda. Eu acho que com isso a gente consegue resumir parte de tudo aquilo que nós ensinamos no livro, na trilogia, né, dos livros. E eu espero que com isso, eu não apenas te ajude com recurso prático a avançar para onde devemos. Gente, a igreja não é um clube. Ela é mais do que isso. Ela é um lugar e um ambiente onde Deus está nos transformando na imagem de Jesus.
mas tem que ter inclinação para a nova natureza, para que essa transformação iniciada se efetive, para que ela progrida. E eu não vim aqui te apontar o dedo, nem te julgar, nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Ih, pastor, eu estou andando para trás, não para frente. Eu não vim tocar nesse assunto, eu só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. A pergunta é, o que é que você vai fazer a partir de agora, com aquilo que você entendeu? Esse é o ponto principal. Alguns de nós, talvez temos mesmo que nos arrepender, estabelecer conserto, firmar recomeço. E essa pode ser uma noite de renovação, de restauração, de recomeço para você. Mas o importante é o que é que nós vamos fazer depois que a gente sair daqui. E Deus está nos dando a chance de construir o entendimento, com a fé que só a palavra dele gera. E o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que a gente pudesse ter um tempo e um momento de oração. Enquanto os músicos ministram, e eles não fazem isso só por protocolo de final de reunião, nós sabemos que Deus habita no meio dos louvores. Eu quero que a princípio você não cante com eles, mesmo se conhecer a letra, a melodia da música. Eu quero que a princípio, enquanto eles ministram ao Senhor, que a gente ore. Que a gente busque, de fato, o recurso do Espírito prometido, o entendimento de Deus, os ajustes necessários, né? A graça do Senhor para implementar e perseverar nas disciplinas espirituais. O que quer que seja necessário para você dar a Deus uma resposta agora. E depois disso, depois de ter feito a sua oração, talvez você possa se unir com eles, também não por mera rotina ou protocolo. Mas eu gostaria que, mesmo sem estender muito esse período por causa do horário, que a gente pudesse adorar a Deus, como diz o mineiro do interior lá no Brasil, com força. Que a gente possa colocar o melhor de nós. Por quê? Porque Ele habita no meio dos louvores. Porque nós podemos nos encher do Espírito, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. E que por alguns momentos a gente pudesse permitir que a doçura da presença dEle, que talvez esteja mais forte nesse ambiente do que você percebeu até agora, para que ela encontre um lugar a mais no seu coração. Fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Pai, nós clamamos nesta noite no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor de fato nos leve a um lugar de entendimento espiritual dessas verdades. Não nos deixe sair desse lugar apenas com informação a ser digerida ou processada. Porque se o Senhor não vivificar essa palavra em nós, terá sido só um discurso, uma palestra, no máximo uma aula teológica. E nós oramos que haja mais do que isso. Não apenas compreensão e entendimento espiritual. Nós oramos por aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode produzir em cada um de nós. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou aqui e agora não termine ao final dessa reunião. Nós oramos não só que continue, nós oramos que cresça, progrida, avance, até que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido liberada. Nós oramos por fortalecimento no Espírito. Nós oramos por enchimento no Espírito. Nós oramos também, ó Deus, por uma disposição de correspondência à Tua palavra, numa vida de inclinação recorrente, intencional ao Teu Espírito e à nova natureza que o Senhor em nós colocou. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a entender, mas corresponder com aquilo que se espera de nós, para que possamos seguir sendo transformados pelo Teu Espírito de glória em glória, na imagem do Senhor Jesus. Oramos por graça, por fortalecimento dos céus na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar. Que possamos sair daqui com um bom depósito do Senhor, impulsionando-nos ao avanço, ao crescimento, ao rompimento espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A minha oração é
que de fato a gente possa não apenas decidir, mas decidir usando os recursos de Deus e corresponder com Ele de uma forma nova a partir de hoje. Eu vou insistir, bater na mesma tecla, falar o que eu falei antes. Eu não vim aqui te julgar, nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Só vim te impulsionar para um novo futuro. Pastor, eu tenho tropeçado ao longo do caminho, faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Vamos recomeçar. Mas não vamos parar de novo. Vamos seguir com força e com determinação, até que essa jornada seja plenamente concluída, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Eu espero que depois de todo esse tempo, eu tenha conseguido te convencer da importância do assunto da obediência. Alguém me perguntou esses dias, pastor, o que é o livro O Caminho da Obediência? Eu falei, bom, em primeiro lugar, é a jornada bíblica de revelação e compreensão dele, de Gênesis a Apocalipse. Mas também é o caminho no qual o Espírito de Deus quer colocar a mim e a você, seguindo não o primeiro cabeça de raça, mas seguindo o último Adão, aquele que veio cumprir o grande plano e propósito de Deus para nós, para que nós possamos manifestar a imagem e semelhança do Senhor e ser, como diz o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1,14, ele agora nos chama de filhos da obediência, não mais da desobediência, e diz que como é santo aquele que nos chamou, também devemos nós também ser santos em todo o nosso procedimento. Que o Senhor nos ajude e que Ele seja exaltado e receba a glória enquanto eu e você, pelo poder do Espírito prometido, avançamos sendo transformados por Ele. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Sandro.